Fala galera, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês, comigo também tá tudo bem. E vai ficar melhor ainda que a gente vai falar de um assunto maravilhoso, delicioso, gostoso de se estudar e que cai bastante nas provas, principalmente do Enem. Olha só, progressão aritmética. Progressão aritmética, a gente tem uma sequência numérica que tem a característica de, a partir do primeiro termo, você ir somando um valor fixo para encontrar os próximos termos. Por exemplo, 2, 5, 8, 11, 14. Perceba que do 2 para o 5, do 5 para o 8, do 8 para o 11, todos esses números aí estão somando o mesmo valor. Esse valor, que é o 3, recebe o nome de razão da progressão aritmética. Ele pode ser encontrado a partir da diferença de dois termos vizinhos. Se você fizer 5 menos 2, 8 menos 5, se você fizer 11 menos 8, 14 menos 11, todos eles dá 3, tá bom? Outro exemplo, 20, 16, 12, 8, 4. Se você fizer a diferença, ó, 16 menos 20, 12 menos 16, perceba que é sempre o da direita menos o da esquerda. Você vai encontrar uma razão negativa, exatamente, uma razão negativa, indicando que a sequência é o que? É o que? Decrescente, perfeito, sequência decrescente. A primeira razão positiva, sequência crescente, segunda razão negativa, sequência decrescente. Nós temos também aquela progressão aritmética que não altera de valor, a progressão aritmética constante. 7, 7, 7, por exemplo, você vai acrescentando quanto? 0. Exatamente. Isso, inclusive, permite a gente classificar a progressão aritmética. A gente vai fazer já. Eu só quero que você anote esse conceito de PA bem direitinho. Ó. Progressão aritmética é uma sequência numérica em que, se você pega dois termos vizinhos, independente da posição, a diferença é constante. Aqui está indicando ó, AN mais 1 e AN como sendo dois termos vizinhos da sequência. Tá bom? Se essa diferença for uma constante, e essa constante é chamada de razão, nós temos uma progressão aritmética. Vamos classificar a progressão aritmética? Bora lá? Classificação da PA. Se a razão for positiva, a progressão aritmética é crescente. Se essa razão for igual a zero, que foi esse caso aqui, ó, a progressão aritmética é constante. E se a razão for negativa, a progressão aritmética é decrescente, tá bom? Então, o sinal da razão servindo aí para a gente classificar a progressão aritmética, a nossa querida PA. Pessoal, nós temos uma expressão poderosa chamada termo geral da PA. Esse termo geral da PA, que é dado por AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, ele permite que você encontre um termo de uma posição lá na frente na sequência, sem precisar ir de 1 em 1. Ele permite com que você encontre, por exemplo, a quantidade de termos de uma progressão aritmética quando você conhece duas posições, tipo a primeira e a última, ou até achar a própria razão. Tá? Vou dar um exemplo. Numa progressão aritmética 200, 250, 300, já percebeu quem é a razão aqui? Exatamente, a razão é 50, vai somando 50 e 50. Primeiro termo 200, e eu estou perguntando para você quem é o 20º termo. Eu poderia ir somando mais 50, mais 50, até chegar no 20º termo. Porém, nosso poderoso termo geral vai resolver isso para a gente de forma mais rápida. Né? AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Vamos tirar os dados? A razão quanto é, pessoal? 50, exatamente. Primeiro termo, 200. A posição desejada, 20. Eu quero saber quem está nessa posição. O AN, ou seja, o A20. Substituindo os valores, nós teremos A20 igual a 200 mais 20 menos 1 vezes a razão, que é 50. 20 menos 1, 19. 19 vezes 50, 950. Somado com 200, 1150. É o termo que está na 20ª posição. Tá legal? Bora ver um exemplo contextualizado? Olha aqui, ó. Enem 2018, a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural.
Ok, ok. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo a mesma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que ela poderá gastar com a colocação desses postes é: nossa missão, achar a quantidade de postes. Perceba que esses termos 80, 100, 120, eles formam uma sequência. 80, 100, 120 até 1.380. E cada termo desse vai corresponder a um poste. Então, se eu encontrar a quantidade de termos que tem nessa sequência, eu encontro a quantidade de postes. No final, é só multiplicar essa quantidade por 8.000. Vamos fazer? Tirando os dados aqui, ó, de 80 para 100, de 100 para 120, todo mundo está percebendo que a razão é 20, ou seja, vai somando de 20 em 20. Primeiro termo, 80 é o primeiro termo da sequência. Eu gostaria de saber quantos termos tem essa sequência que corresponde à posição do último termo. E o último termo, 1.380. Usando nosso poderoso termo geral da PA, a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Substituindo os valores, teremos 1.380 igual a 80 vezes n menos 1 vezes 20. Então, ó, a gente vai 80 mais n menos 1 vezes 20. Se eu passar o 80 para lá, né, eu vou ter 1.300 igual a n menos 1 vezes 20. Eu posso simplificar esse 20 e esse 1.300 de um lado do outro, certo? 20 por 20 dá 1, 1.300 por 20, 65. Ó, n menos 1 é igual a 65. Então, n, 66. 66 termos, 66 postes. Cada poste custa no máximo R$ 8. Então, no máximo, ele poderá gastar 66 vezes 8, que está aí na letra C de sucesso, C de Cícero. Aí, galera, continuando aqui, ó, caracterização da progressão aritmética. Pensa comigo. Nós temos uma sequência 2, 5, 8, 11, 14, 17. Foi aquela primeira progressão aritmética que eu escrevi de razão 3. Ó, a cada 3 termos, eu quero que você faça um teste. Some os dois extremos e divida por 2. Somar dois números e dividir por 2 é tirar a média aritmética desses números. Você sabia que o nome progressão aritmética é uma homenagem dada à média aritmética? Com exceção do primeiro termo, todos os outros são média aritmética de seus vizinhos. O 5 é a média aritmética de 2 e 8. Se você somar 2 mais 8, 10, por 2, 5. Olhando para o 5, 8 e 11. O 8 é a média aritmética do 5 e do 11. Se você somar 5 mais 11, 16, por 2, 8. E assim sucessivamente. Cada número desse é média aritmética dos seus vizinhos. Então, se A, B e C são termos consecutivos de uma PA, o termo do meio é sempre a média aritmética dos seus vizinhos. Essa é uma caracterização da progressão aritmética. Tá legal? Outra maneira bem útil e inteligente de você escrever 3 termos é assim, galera. Ó, x menos r, x e x mais r. Geralmente é utilizado isso aqui quando ele fornecer a soma dos termos para você. Tá legal? Partimos para mais um exemplo, aplicando diretamente esse conceito. Uma questão que eu adaptei da Unicamp diz o seguinte: 2 anos atrás, certo carro valia 50 mil e atualmente vale 32 mil reais. Supondo que o valor do carro decresça constante e de forma linear, a palavra de forma linear me assegura que o decrescimento é segundo uma progressão aritmética, tá bom? Daqui a um ano esse carro valerá quanto? Olha, eu escrevi a sequência 32, um ano atrás, 2 anos atrás valia 50 mil. Qual o número que eu devo colocar no meio de 50 e de 32? Diga aí. A gente acabou de ver que a média aritmética de 50 com 32. Se eu tirar a média aritmética de 50 mil com 32 mil, dá 41 mil reais. Então, você vai ter a sequência formada por 50 mil, 41 mil, 32 mil. Gentil, dá para perceber que aqui, ó, a razão é menos 9. Vai
subtraindo, né? Vai diminuindo de 9 em 9. Então a razão você não chama de 9, tá bom? Você diz que a razão é menos 9, vai diminuindo de 9 em 9. Então é só você pegar o 32 e tirar 9 unidades. Ao tirar 9 unidades, ao tirar 9 mil reais, no caso, você encontra 23 mil. Essa nossa resposta aqui está na letra C. Coincidência, C de Cícero, C de sucesso. Dando continuidade para nosso último tópico, soma dos N primeiros termos de uma PA. Olha que interessante, pessoal. Se você pegar uma sequência, eu escrevi aqui uma PA de 10 termos. Aquela primeira que eu escrevi foi o xodó da gente da aula. 2, 5, 8, 11, 14, tá? Se eu escrever ela, eu quero a soma desses 10 termos. Olha como eu vou fazer. Vou fazer uma espécie de sanduíche. Eu vou somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Eu vou reorganizar essa soma na intenção de escrever uma soma inteligente, em que os números fiquem constantes. Vê só, eu vou somar 2 com 29, está aqui, ó. 5 com 26, está aqui. 8 com 23, 11 com 20, 14 com 7. Quanto dá a primeira soma? 31. E a segunda, 31. E a terceira, e a quarta, e a quinta também dá 31. Moral da história, eu reescrevo essa soma com 5 31s, que dá 155. Então é muito rápido, fácil calcular a soma dos termos de uma PA. Olha só, generalizando isso aqui, como é que a gente vai fazer? Basta você somar o primeiro termo com o último e multiplicar por metade do número de termos. A quantidade de 31 corresponde exatamente à metade do número de termos que tem a sequência, tá? Escrito de uma maneira geral, a gente tem que a soma dos primeiros n termos de uma progressão aritmética é dada por a1 mais a n vezes metade dos seus termos, n sobre 2. Tá legal? E vamos para uma aplicação massa. Enem 2011 diz o seguinte: atualmente existem muitos aplicativos de fazendas virtuais que, apesar de críticas, possuem uma enorme quantidade de usuários. Embora apresentem algumas diferenças de funcionamento, as fazendas virtuais possuem a mesma concepção. A cada vez que o usuário de uma fazenda ou de uma de seus amigos ganha pontos e, quanto mais pontos acumula, maior o seu nível de experiência. Em um aplicativo de fazenda virtual, o usuário precisa de 1000 pontos para atingir o nível 1. Acumulando mais 1.200 pontos, atinge o número 2, nível 2. Acumulando mais 1.400 pontos, atinge o nível 3. E assim por diante, sempre com esse padrão. Perceba que esse padrão, aí nós temos a segunda habilidade do Enem, que diz assim: o candidato tem que observar e identificar padrões numéricos. Então ele não precisa necessariamente lembrar para você que aqui está somando 200 em 200, tá bom? Ele fornece 3, 4 termos da sequência e diz que segue aquele padrão, tá legal? Então nós estamos diante de uma progressão aritmética, 100 pontos, mais 129 novos pontos, mais 1.400 novos pontos. Ele gostaria de saber quantos pontos o usuário acumulou quando ele chegar no nível 15. Gente, ele não quer que você diga quem é o 15º termo, ele quer saber o quanto foi acumulado. Ou seja, ele quer a soma dos 15 primeiros termos. Só que, para tanto, eu preciso do último, ou seja, do 15º termo. Calculemos então. A 15 é a 1 mais. Lembra que é n menos 1? Então, 15 menos 1, 14 R's. Tá bom? O primeiro termo, 1000, e a razão, 200. Se você só colocar aqui, ó, A1, 1000, R, 200, você encontra 2.800 mais 1000, 3.800. Olha o que acontece na letra A, gente. 3.800 está na letra A, mas essa não é a nossa resposta, tá legal? Ele não perguntou o 15º termo, e sim a soma dos 15 primeiros termos. Então, faz comigo. S15, a soma dos 15 primeiros termos, é a soma do primeiro com o último, multiplicada por metade do número de termos. Tá legal? Só substituir os valores agora. Ó. O primeiro termo, 1000, o último termo, 3.800, e 15 por 2, 7,5. 4.800 vezes 7,5 dá exatamente 36.000 pontos. Esse que está na letra E de herói, letra E de é o amor. E
Muito obrigado, obrigado por ter acompanhado essa aula sobre progressão aritmética. Espero que ela lhe ajude, que alavanque os seus conhecimentos, tá? E tamo junto sempre. Valeu, galera, um abração.